Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Barra de Espaços, um podcast em língua portuguesa dedicado ao passado, ao presente e ao futuro da arquitetura um pouco por todo o mundo. O meu nome é Rogério Sá, sou um arquiteto português licenciado pela Faculdade de Arquitetura de Lisboa e é com todo o prazer que sou o vosso apresentador esta noite. Tenho comigo o grande arquiteto Duarte Rosa, meu colega e amigo, que se vai apresentar e dizer-nos um pouco sobre o que vamos falar esta noite. Ora, muito boa noite, grande arquiteto, estás a deixar as expectativas altas, não é? Tem de ser, mas, tem de ser. Mas sim, já entregámos há pouco tempo a nossa tese final de mestrado e também é um bocado a propósito disso que estamos aqui a falar, não é? Porque nós vamos agora iniciar uma coleção de conversas sobre o ciclo mais importante das nossas vidas, não é? Acho que podemos dizer isso até agora. Sim. E podemos também dizer que se inicia um novo, talvez ainda mais importante, aliás, certamente ainda mais importante. Foram 5 ou 6 anos cheios de episódios que sinceramente davam para fazer um filme, e não digo isto de ânimo leve. Foi um curso ao mesmo tempo que foi a minha maior alegria e o meu maior desgosto. Claro que os bons momentos suplantam os menos bons. E nós pessoalmente tivemos esta sorte de acabar esta etapa bem. Mas, e corrijo-me se estiver errado, não a começámos assim tão bem, não é? Eu pessoalmente tive um primeiro ano complicado e é isso que vamos falar no episódio de hoje. Sobretudo o primeiro semestre, do primeiro ao último dia, foi um misto de emoções fortes e de certo modo foi traumático. Sobretudo no bom sentido, porque permitiu que um tipo sem grande capacidade de autocrítica e com demasiadas ideias, sem grande hierarquização, ganhasse a maturidade necessária para sobreviver ao curso. Claro. E nós começámos os dois ao mesmo tempo, que foi uma bênção, não é? Nós somos bons amigos e iniciou-se, e nós tivemos uma ligação forte logo no primeiro ano. É verdade, é verdade. E chegámos já a trabalhar juntos no primeiro ano, apesar de estarmos em turmas separadas. Exatamente. Sim, nós vamos justamente fazer aqui uma recordação daquilo que foi o nosso primeiro ano. Esta série de podcasts vai ser feita em função do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ano, etc. E finalmente iremos lançar um podcast dedicado à nossa experiência da tese. O nosso objetivo com isto é, por um lado, deixar gravado aquilo que para nós foi um dos momentos, como disseste, um dos momentos mais importantes da nossa vida, mas também deixar o testemunho e eventualmente comparar no futuro com outros colegas ou com outras pessoas aquilo que foi a experiência delas do curso. Exatamente, e além disso, já há diferença entre os nossos percursos, embora eles tenham cruzado. Sim. Quanto mais com outras pessoas, de outras instituições e de outros países até. Sim, eu entretanto fiz um Erasmus, mas pronto, essas são coisas que nós vamos... Exato, e até acho que até somos boas pessoas para dialogar sobre isto, porque realmente foram diversificadas as nossas experiências. Tu também achaste que o primeiro ano foi assim, pronto, talvez não tão dramático como eu disse, mas achaste que foi traumático? Sim, eu acho que o primeiro ano foi de facto um ano traumático. Eu acho que foram todos. Foram à sua medida, não é? Cada um à sua medida. Talvez o menos traumático foi o quarto ano, que foi quando eu tive 5 meses em Veneza, não é? Mas eu considero justamente que o primeiro ano foi traumático, tanto no bom sentido como no mau. Claro. Foi um ano onde eu particularmente estava um pouco doente. E estive doente durante grande parte do ano e isso afetou um bocadinho a minha produtividade e a minha experiência na faculdade. Mas fora isso, eu começo a minha análise do primeiro ano com uma questão pragmática que sempre me acompanhou ao longo de todo o curso e durante toda a profissão, que é o facto de eu ter entrado na faculdade. Eu já não era virgem, por assim dizer, no que dizia respeito à arquitetura, porque o meu pai é arquiteto e, para além disso, vinha de 3 anos de um curso de artes, onde tínhamos feito muita história da arte, onde tínhamos feito muita geometria e muito desenho. E, portanto, eu entrei dentro da faculdade com uma expectativa e com um conjunto de interesses e de expectativas, justamente, não mais do que isso, que acabaram por não se confirmar. Tanto em relação aos professores como em relação ao curso propriamente dito. Exato, sim.
acho que foi um ano assim muito atribulado. Eu lembro-me no primeiro projeto da casa era aquela Casa Sem Gravidade, que é um projeto divertidíssimo. Esta conversa vai ser boa porque uma pessoa vai ter começar a... lembras disso? Eu acho que o exercício da Casa Sem Gravidade foi um exercício absolutamente genial por parte do Carrilho da Graça. Sim. Não é? O que é que tu achaste desse projeto? Em retrospectiva, acho que é genial. Porque, genial, não é? Porque é tão estranho. Nós vamos para o curso a achar que temos de dominar coisas. Pomos um bocado a carroça à frente dos bois, não é? Achamos que temos de dominar aquelas questões da física e da construção, quando na verdade nós temos é de encetar este processo de intelectualização da arquitetura e temos de nos tornar sensíveis a questões para as quais sinceramente é muito difícil nós irmos preparados para a faculdade. Sim, sem dúvida. Não é? Eu por acaso, enquanto tu dizias essa questão das expectativas quebradas, eu também acho mesmo, só que eu venho do contexto oposto, não é? Eu não tenho ninguém na minha família de arquitetura. Não, o teu tio, supostamente, o teu tio era arquiteto, não era? Não, é uma família só de engenheiros civis e designers. O meu pai, por acaso, é o mais próximo da arquitetura. Mas o que eu posso também tirar daí é que eu entrei para o curso apaixonado por uma ideia de arquitetura, lá está, à luz de uma expectativa absolutamente errada, mas eu, por acaso, assim como tu, suponho, tive a sorte, ou mesmo a bênção, de me reapaixonar pela arquitetura, que de facto constituía a derradeira disciplina e profissão à qual seríamos sujeitos, não é? Sim. E o que é engraçado é que são arquiteturas diferentes, mas a sorte é que eu talvez me visse a namorar com a primeira versão, mas eu sei que sou capaz de casar com esta a verdadeira, não é? Eu tenho que sempre trazer erotismo para estas conversas. Não, mas repara, é uma metáfora extremamente... É uma metáfora bonita, exato. Ou seja, podias namorar com a primeira, mas acabas só por poder casar com a segunda, não é? Ou seja, assumir o compromisso. Eu acho que o primeiro ano de arquitetura foi marcado indubitavelmente pelo professor Carrilho da Graça, que na altura era quem era o coordenador do primeiro ano. Foi ele que fez os exercícios e no primeiro semestre nós acabámos por começar por fazer um projeto que era a Casa Sem Gravidade, cujo conceito era justamente pensar naquilo que é o espaço e aquilo que é a arquitetura sem o contexto físico e do facto da arquitetura ter de cumprir com as leis da física e abstrair isso num contexto de uma casa que se assemelha mais a uma nave espacial, não é? Exatamente. E portanto eu achei muito interessante. O meu projeto era um projeto que eu tenho bastante orgulho e que ainda olho para trás com alguma saudade, que eram uma espécie de cápsulas. Eram umas cápsulas tipo Estação Espacial Internacional, estás a ver? Não sei se te lembras, que pareciam assim umas coisas. Lembro-me, e há uma coisa interessante, que é, na altura toda a gente gozava muito porque tu tinhas feito uma maquete com copos de cerveja e uma palhinha. Pois foi. Mas é esse espírito de, como é que se diz? As pessoas gozavam comigo, eu estou a saber disso agora. Gozavam, mas em retrospectiva eu acho que a maior parte dessas pessoas olhariam para isso e viam, como é que se pode chamar isso? A espontaneidade com que tu tentaste fazer isso. Sim. Na verdade eu acho que constituía o objetivo do exercício. Talvez. Porque as críticas que eu ouvia, eu tive a sorte de ter o professor João Luís Carrilho da Graça e a Inês Lobo como primeiros professores da faculdade. Foi a minha grande sorte, né? Foi o que me salvou do curso. Ou seja, tu achas que esse foi realmente o teu lado fundador? Foi. E eu acho que esse espírito com que tu fizeste essa maquete é o espírito que eles esperavam com que as pessoas fizessem a maquete. Mas o triste disto tudo é que eu acho que nem toda a gente ainda teria essa noção agora no final deste percurso. Porque é aquela... Eu lembro muito bem das aulas com o professor Carrilho da Graça, com o arquiteto Carrilho da Graça. Ele tinha frases que pareciam frases feitas, mas via-se que eram na altura. Ele dizia, e uma delas era a que eu mais gostava: se nós pudermos resolver os nossos problemas pondo uma pedra no chão, maravilhoso. Não é? E mais tarde eu percebi que ele estava... É para alguém para tropeçar, não é? Sim, não, e mais tarde nós até aprendemos que como o Gregotti dizia, a primeira arquitetura não é das grutas, é do menir, que é justamente pôr uma pedra no chão. Exatamente.
para fundar o Axis Mundi e o território, não é? É aquele ponto onde o homem olhava à sua volta e conseguia ver os limites do território. Exatamente, portanto, é um marco de referência, justamente. Como aluno, sei que ele é uma pessoa de extrema sensibilidade e eu tive uma grande sorte em ter aulas com ele. Sim, acredito. Eu por acaso, eu como não tive aulas com ele, ou seja, acabámos por ser todos discípulos do Carrilho da Graça, sim, e acabei também por falar com ele um par de vezes sobre os projetos e ele deu sempre inputs extremamente interessantes e com muita qualidade. Mas aquilo que mais me impressionava dos exercícios que nós fizemos no primeiro ano era ao mesmo tempo, não sei, era como se fosse uma espécie de visão quase pura da arquitetura, não é? Ou seja, uma coisa muito inocente e extremamente destilada, em que ficava só o essencial. Nós fizemos no primeiro semestre uma casa sem gravidade, que é uma coisa que eu nunca na vida não nos passa pela cabeça. Não nos passa pela cabeça, não é? Era do Philip Kindred-Dick. Era ali naquele terreno que penso que ainda esteja abandonado em frente ao Chapitão, na Costa do Castelo. É extremamente um terreno espetacular. Muito interessante, muito interessante. Depois, o segundo exercício foi uma casa para nós, onde nós refletimos sobre a coisa mais clichê, por assim dizer. Mas muito pessoal, não é? Ao mesmo tempo. É muito pessoal e é um clichê e é tudo ali misturado. É o arquétipo é tão clichê que no primeiro dia de todos que eu tive com o Carrilho da Graça, ele perguntou o que é que nós achávamos que íamos fazer. Sim. As respostas foram tão absurdas. Vamos reestruturar um edifício, vamos fazer uma ponte, vamos fazer isto e aquilo. Até que há alguém que diz, não sei, se calhar vou fazer a minha casa. E eu... Ninguém conseguiu perceber que vamos fazer, porque é tão simples, não é? Parece simples, mas agora no fim nós percebemos que é um exercício bastante complicado. Não só é extremamente complicado, como a síntese, não é? Ou seja, o chegar a esse ato de resumir a nossa experiência no primeiro ano a uma casa para nós. E nós percebemos que normalmente ao longo da faculdade é-nos dado um programa e quando nós temos uma casa para nós temos de fazer um programa baseado em nós próprios e nesse processo nós até percebemos que não nos conhecemos assim tão bem, não é? Sim, que é uma coisa até perturbadora. É interessante. Mas eu estava a falar dessa, realmente nós temos de tentar depurar a arquitetura no primeiro ano porque ela vem com muito lixo. Não? Pois vai. Não sei, não só toda a noção da arquitetura vem errada, como os exemplares que nós pegamos podem ser mal escolhidos, não é? O que tu estás a dizer é tão verdade. Ou escolhidos com os critérios errados, não é? Sim. E aí eu acho que o papel dos professores foi importante porque arrasaram completamente. Incrível. Destruíram todos os preconceitos. E inicialmente isto foi um choque e de certo modo tu também testemunhaste isso. Houve inclusive uma altura que eu achei que nem ia chegar ao fim daquele semestre. Não, imagina, eu lembro do teu projeto para a casa sem gravidade. Ai, que vergonha. Não, antes pelo contrário, tinha círculos, era uma coisa super orgânica. Era uma vergonha. Não era. Porque, eu tenho vergonha disso. Não, acabou por ser um tipo de arquitetura do qual tu te afastaste e bastante depressa, não é? Por força porque não era arquitetura. Ou seja, não era arquitetura porque era uma casa sem gravidade, não é? As casas teoricamente têm gravidade. Sim, mas era alheio àquilo que nós agora achamos que é importante. Talvez. Mas é normal. É normal. Não éramos adultos. De todo. Podemos dizer isso. De todo. Mas isso que tu acabaste de dizer sobre todas as preconceições que nós tínhamos no primeiro ano sobre a arquitetura, para mim faz todo o sentido, porque eu lembro-me do exercício para a casa, para nós, que foi o segundo exercício que nós fizemos, portanto no final do semestre. Exatamente. E foi, eu tinha feito aquele exercício das cápsulas, tipo marcianas, que pareciam assim uma coisa vinda de um filme de ficção científica. E comecei para a casa para nós, não é? Comecei a fazer um projeto gigante, enorme, com milhares de metros quadrados, era uma espécie de mansão de luxo, inspirada no Frank Lloyd Wright, que era a minha grande referência naquela altura, cheia de decoração. Eu já estava a fazer o desenho dos capitéis, das colunas Sim, da casa. É um encanto que às vezes nós até temos receio de perder, não é? Eu acabei por perder completamente. Não sei se tu, não é?
Nós depois acabamos por resgatar na tese, é o que talvez, porque temos mais tempo e porque pormenorizamos mais, digo eu. Exatamente. É interessante, mas é o completar de um ciclo. Exatamente, e o problema do primeiro ano é que nós ainda não tínhamos uma metodologia de arquitetura. Claro. Nem dominávamos os conceitos e nem os processos de trabalho. Não, todo. Ou seja, nós estávamos a começar pelo final. Eu, pelo menos, naquela casa estava a começar com o desenho do capitel. Mas o desenho do capitel é o fim de um processo de vários anos, que é o projeto de execução. Não é? Sim, e nós na altura achamos que quando falamos com os professores que estamos a pegar em conceitos de grande maturidade e se calhar eles estão se calhar não, eles estavam à procura do geral. Nós temos duas formas de narrar a história, não é? Ou do pormenor para o geral, do particular para o geral, ou do geral para o particular. E eu acho que o método normalmente seria do geral para o particular, ou seja, começar no território e acabar num parafuso. Muito bem. Foi essa a grande inversão que eu sofri, acho. E que eu e que todos. Sim, e porque bem. Esse é o grande processo, não é? Claro. E foi particularmente difícil na nossa turma. Eu olho com alguma saudade e agora sei que foi um bom primeiro ano. Mas eu acho que uma pessoa uma vez disse assim para o professor Carrilho da Graça: professor, você devia fazer comentários mais construtivos, o professor manda-nos muito abaixo. E ele dizia, e eu percebi isto rápido, eu por acaso percebi isto pouco tempo depois. Ele dizia: eu tenho de ser absolutamente implacável e destrutivo convosco. Senão vocês não vão desencadear uma estrutura de pensamento correta e vão continuar a pensar como amadores, não vão ultrapassar sequer este ano. Pois, exato. E tem graça lembrar esse tempo. E houve muita gente que desistiu naquele ano, não é? Houve. E não acho que se deva lamentar isso. Se desistiram é porque se calhar seriam felizes noutra... Isso é uma Sem coisa, dúvida. É uma coisa que se tem de pensar e se tem de dizer sem tábuas. Sim, e tem graça relembrar esse tempo, porque de facto parecia que as pessoas se queixavam como se tivessem... contra mim falo, como se tivessem autoridade ou razão para isso, porque realmente nós não percebíamos nada de nada, não é? Outro comentário que eu adorava era: o professor deve copiar os projetos dos alunos, e nem passava pela cabeça oh meu Deus! Essas ideias eram impressas e cultivadas pelo professor, e obviamente que mais tarde poderiam ter alguma ressonância com projetos que ele desenvolvesse, mas obviamente partia dele. Sem dúvida, ou seja, é quase um processo de que ele nos deu a nós as ferramentas para ser ele depois a copiar o resultado das ferramentas que ele dava, não é? Não, mas eu nem acredito que ele copie, ele simplesmente dá-nos uma matriz de pensamento que se coaduna com a dele. E mesmo que copiasse, resultado que ele é bom professor. Sem dúvida, e mesmo que copiasse, senão, vamos lá ver uma coisa, na arquitetura, ao contrário da música, da literatura, de certas áreas onde a questão do plágio é muito mais evidente e muito mais problemático, na arquitetura nós vivemos de copiar uns dos outros. Eu, por exemplo, eu acho que sim. Sem dúvida, ou seja, eu lembro-me no primeiro ano de copiar aquele lanterninho que tu fizeste no cubo, que foi o exercício do segundo semestre. E eu achei aqueles detalhes lindíssimos, não é? Que nem é copiar, porque o lanterninho é um conceito que já existia, não é? Pois, exato. E todo o trabalho que se pode fazer tem um espectro de atuação limitado. Sem dúvida. Já eles confinavam o exercício a um cubo e isso por si só já cultivava essa atitude de olhar para o do lado e copiar. Claro. Mas eu acho que isso é estimulante e eu acho que nós, como vamos trabalhar em grupo no futuro, eu acho que é mesmo assim que as coisas têm de ser, sermos estimulados mutuamente, uma relação de interdependência intelectual, e acho que isso tem de ser celebrado infelizmente não é toda a gente que sai do curso com essa maturidade. Eu chamo de maturidade. Não é fácil porque nós somos alimentados para uma sociedade muito competitiva, não é? E também a natureza da nossa profissão não ajuda. É uma profissão liberal e realmente é uma selva. Há algo de selvagem nesta competição. Sim. Mas eu acho que isso vai mudar e tem de mudar na academia. E o primeiro ano, por acaso, foi bom para mim também nesse sentido, porque eu acho que nós entramos com alguma arrogância e de peito cheio. Eu entrei com uma arrogância muito E em grande. certa medida eu também acho que sim, mas saímos completamente humilhados e violentados, mas eu acho que se há lugar para isso acontecer é ali, não é? Sem dúvida, é um momento, é um processo de crescimento. Claro, e não estou a dizer que isto foi maltrato ou bullying, porque eu não chamaria isso. Não, de todo. Mas eu de facto, em retrospectiva, considero que nesse semestre fui teimoso, as minhas idiosincrasias eram frágeis
e sem grande fundamento, e tive de levar essa tarefa intelectual. Sim. E eu conto isto com orgulho. Eu gosto que isso tenha acontecido, porque a partir daí eu estruturei um processo de trabalho e de projeto, ganhei resistência à crítica, assim como tu, ficámos calejados e ao mesmo tempo que aprimorávamos e otimizávamos o nosso pensamento. Sem dúvida. E acho que foi essa a grande herança do primeiro ano. Conseguir reduzir o número de hipóteses que parecem ser infinitas, mas se nós tivermos um ponto de vista ainda numa fase inicial, sem precisar de dar uma grande volta e colocar milhões de hipóteses primeiro, ainda que seja gratificante talvez na ótica do professor ver um aluno esforçar-se e trabalhar tanto, a realidade é que isso não é um processo de trabalho sustentável. E houve até uma vez que o professor, mais uma frase, que ele disse, e eu nunca me esqueci porque achei até que era direcionado para mim em certa medida, porque eu era mesmo teimoso. Ele disse assim, em voz alta: as pessoas querem quem encontra e não quem busca. E não foi nada fácil. Esse ano e esse semestre em particular teve de passar essa febre. Pois, o primeiro semestre foi o balde de água fria. Tem piada que nessa altura estava o Ice Bucket Challenge. Pois é. Estava na moda isso. Exato. Não sei se foi isso, foi antes, mas foi para essa altura. Foi para aquela altura. Foi. É engraçado que eu acho que foi muito... Eu acho que uma das grandes experiências e uma das grandes oportunidades que o primeiro ano nos deu é, para além da extrema e para mim sempre surpreendente capacidade e força à qual nós íamos buscar as nossas ideias e as formas de as debater em conjunto, somadas à qualidade do exercício, não é? Porque os exercícios eram a casa sem gravidade, a casa para nós, depois o cubo, nós desenhámos um cubo que era de 10 metros, era um cubo de 10 por 10 por 10, não é? E o conceito do cubo é que nós podíamos fazer o que quiséssemos com ele, desde que fizéssemos um espaço expositivo ali, não é? Exato, era o programa base. E depois muita gente acabou por fazer uma coisa que eu acho que foi muito interessante, que foi utilizar o cubo como ponto, como charneira de ligação para a tapada da ajuda. Para a tapada da ajuda, exatamente. Sim. Que foi o grande salto que muita gente conseguiu dar, mas que muita gente também não conseguiu. E que muita gente evitou dar, não é? Porque era mais difícil. E não só, porque queriam evitar, lá está, o estigma, fazer igual aos outros, não é? Pois, exato, ser original mas é muito importante. Que as pessoas esquecem-se, isto é direcionado para os alunos do primeiro ano, os exercícios têm um objetivo, não é? E o objetivo não é os alunos competirem entre si, é aprenderem alguma coisa. E no fundo esse exercício do segundo semestre pode-se resumir ao desenho de duas entradas, uma entrada poente e uma nascente. A nascente era o cubo. Estamos a falar, é importante que clarifiques que estamos a falar da Faculdade de Arquitetura. Estamos a falar da Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa. E penso que os exercícios já nem são os mesmos. Não, mudaram. E a entrada poente, que era um edifício de fachada para a faculdade, um exercício super interessante. Muito interessante. E é difícil. Mas de facto aquele que teve mais impacto em mim foi esse do primeiro semestre da Casa para Nós, porque culminou naquele primeiro exame de projeto, que é quando nós já estamos cientes daquilo que é a academia, não é? Porque eu lembro-me que a meio desse semestre eu nem fazia ideia que íamos ter um exame de projeto. Eu pensava que se tivéssemos média para passar ficávamos com o projeto feito e transitávamos para o segundo semestre. Mas eu estou grato que isso tenha acontecido, porque foi um dia que eu considero que tenha sido aquele em que eu me tornei adulto. Eu lembro-me do dia, eu estava na sala. Estavas? Eu fui ver a tua apresentação. Foi. E eu já confessei isto a algumas pessoas, porque para chegar a esse dia eu tive de sacrificar o que eu achava que era bom, que obviamente não era bom, que era um trabalho onde estavam todos os preconceitos, as falsas teorias, etc., em virtude de um trabalho onde eu deposito a minha confiança naquilo que os professores diziam que era bom. E disseram várias vezes, de modo mais ou menos gentil: Duarte, vai por aqui, isto tem potencial, livra-te disto, simplifica. Só que eu só interiorizei isto, e lembro-me bem porque eu interiorizei isto no dia de Natal. Eu pensei assim: eu não entrei para este curso para ser medíocre. Também não leves isto tanto a sério. Não, já mas acabou. Na altura para mim foi dramático, porque eu vinha com muitos sonhos. Isso é o grande problema de entrar na faculdade. Nós vimos com muitos sonhos e temos duas hipóteses: ou nós conformamos-nos com a banalidade, com a mediocridade, ou tentamos
corresponder a esses sonhos. E eu decidi que ia dar um presente a mim próprio e ia tentar alcançar, pronto, a excelência, ao mais próximo da excelência. E foi nesse dia que eu fiz o projeto, e eu posso dizer isto, e já tenho uma tese acabada, e tenho outros trabalhos que se envolvem mais a fundo, mas esse foi o trabalho que eu ainda hoje mais me orgulho. Uau! Foi ao mesmo tempo o fim de um período e o início do outro. Eu lembro-me bem desse projeto. Nós tínhamos de encontrar, e isto também se aplica a ti, tínhamos de encontrar um lugar onde construir a nossa casa, não é? Sim. E para isso nós percorremos toda a linha que marcava o antigo limite anterior ao megaterro que se fez na cidade de Lisboa. Eu mais um grupo de colegas fizemos esse percurso desde Belém, Salveiro até Chabregas, tudo a pé. Sim. Fizemos umas fotos, fizemos uns desenhos, e eu escolhi o lugar onde atualmente, que está entre o edifício da Cruz Vermelha, o Museu da Arte Antiga, ali na Rua das Janelas Verdes, que está lá uma caixa de vidro, que é um restaurante que é o Le Chat. Sim, eu passo por lá muitas vezes. Que é bastante agradável. Não me aquece nem me arrefece, na altura eu não sabia se ia manter aquilo, mas eu queria lá a minha casa. E os professores desde o início foram duros, disseram logo que aquilo não ia ser fácil, muito menos pensar numa habitação para um sítio onde passa tanta gente. A estratégia na altura foi mesmo pegar nesse problema, torná-lo como mote para o desenho da casa, que acabou por ser assim uma cobertura que permitia um percurso contínuo entre, lá está, o edifício da Cruz Vermelha e o museu, tirando ali partido de uma rampa que já existe e à qual eu respondo com uma rampa que sobe no sentido oposto. Pois, exato. E aí criar ali bem do projeto. Exato, criar ali um espaço com um certo recolhimento em relação à rua, com uma vista privilegiada, etc. Mas isso, eu só consegui fazer isto quando adotei o pensamento que os professores propunham, que era o hierarquizar as prioridades do projeto, que é uma coisa que eu consegui conservar até ao fim do curso, incluindo na tese, que é a primeira tarefa tem de ser qualificar o espaço público. É a tarefa. E o edifício, a forma, se quisermos, já é uma coisa secundária, ou dependente destas questões, se quisermos de maior maturidade, acabam por ser resolvidas quando estas primeiras de mais importância são também respondidas. Claro. Obviamente são aprimoradas, porque o espaço também vive de uma modulação que nós fazemos e da pormenorização. Mas o nosso campo de atuação tem uma ordem, e a ordem, na minha opinião, é cidade, edifício, parafuso. E isso acaba até por vir ao encontro do lema da própria Faculdade de Arquitetura, não é? O lema da Faculdade de Arquitetura de Lisboa é da escala da mão à escala da cidade. E vice-versa. E vice-versa, exatamente. Eu acho que uma das coisas que nós vamos acabar por aprender e contactar à medida que formos trabalhando e que deixarmos a faculdade é uma coisa que eu sempre tive, e eu ainda por cima, como sou uma pessoa que gosta de BIM e gosta de Revit, eu sou uma pessoa que tem a tendência a ir justamente no sentido da pormenorização, mas para pormenorizar uma coisa eu tenho de ter outras partes do edifício bem resolvidas. E, portanto, eu nunca me consigo concentrar num único detalhe, porque se eu chegar a desenhar, por assim dizer, o capitel de uma coluna, é porque eu já fiz muitas outras coisas antes. E, portanto, eu acho que do primeiro ano, ou seja, da escala da mão à escala da cidade, do primeiro ano ao trabalho, nós vamos acabar por, em última instância, cumprir com os nossos próprios desejos, não é? Porque, no fundo, aquilo que nós fazíamos no primeiro ano eram desejos de coisas que não correspondiam a uma metodologia, mas que nós ainda queremos fazer. Eu ainda quero desenhar o capitel de um dia irei conseguir desenhar o capitel de uma coluna, ainda não é agora. Mas sim, mas acho que é o sonho. Desenhar um capitel. Sim. Mas pronto, olha, gostei muito desta conversa. Epá, e isto, eu acho estamos entusiasmados, não estamos? Sim, vamos divertir-nos a falar sobre estas coisas, porque pronto, é com uma grande saudade que se relembra isto e eu só me inteirei disto há pouco tempo. Já passaram 6 anos. É verdade. Desde o primeiro ano. Meu Deus. É mais de meia década. Meu Deus. Eu sinto-me uma pessoa completamente diferente. Também eu. Mas felizmente para bem, mas felizmente ainda tenho a mesma paixão. É uma paixão amadurecida. Sim. Sim, eu acho que é sobretudo, eu acho que volto ao mote que acaba por ser o mote desta conversa, que é a questão das expectativas, a questão de tudo o que é a inversão de um processo de pensamento e de uma metodologia. É isso.
Eu acho que, como tu dizes, eu olho para estes 6 e ainda não acabamos esta ronda de conversas, porque ainda vai haver uma sobre os outros anos e sobre a tese, mas eu olho justamente em retrospectiva para aquele primeiro ano e fico feliz por saber que já não sou o mesmo. Fico feliz por saber mais, fico feliz por fazer as coisas de uma forma mais metodológica, por fazer as coisas com outro prazer. E por sentir que estou pronto, eventualmente, para o que venha daí. Mas eu vou acrescentar uma coisa. Eu acho que nós não somos diferentes. Acho que somos melhores. Exatamente. Não. Concordo. Eu lembro-me agora de um professor que disse que o nosso papel não é mudar o mundo, é melhorar o mundo. E nós melhoramos com o mundo, não é? Exatamente. Olha, já viste? Grandes frases. É isto. Muitas frases virão nesta coleção de podcasts. Eu até agora estou-me a divertir. Duarte, caríssimo, olha, agradecemos a todos os ouvintes que ficaram connosco até ao fim nesta conversa, que parece um bocadinho mais entre dois velhotes, dois veteranos, mas realmente estas experiências para mim são de ouro. E, portanto, é com todo o prazer que eu partilho isto contigo e com os nossos ouvintes, e iremos seguir com o resto da ronda de conversas. Por isso, até amanhã. Até amanhã, Jacinto. Tchau. Fica bem. Fica bem. Obrigado. Deus. Genial. Olha, fico feliz por termos tido esta ideia. Sim, isto é giro. Mas eu estava a parecer uma coisa.